Ela tá sem fone ainda, Edna. Acho que ela não tá ouvindo a gente. Ou talvez sim, não sei. Estão me ouvindo, meninas? Sim, professora. Aleluia, era o fone Agora que sim, faltava. graças. Oi, Graças. Fernanda, que bom te ver. Oi, Que professora. bom te É, ver. professora, uma pergunta. Em que sala a senhora tá? Porque a Luana tá sentada no Já corredor. chegou, a Luana já Ah, chegou. já. Ah, Me tá bem. mandaram hoje para 35. Eu só sou obediente. Para onde eu vou, Leila? Hum, Para 35, professora. Para onde eu vou, Leila? Para 23, professora. Aí lá vai eu para 23. Aí chega na 23, não sei, não sei o quê, não tem não sei o quê. Leila, não tem, querem que tenha coisa. Então, professora, vamos trocar. Uma pergunta para vocês. Vocês estão aí? Alguém está com o material que eu mandei por e-mail de memória? Que eu vou precisar que leiam para mim, porque eu acho que eu deixei. Eu tô, professora. Eu tenho ele impresso. Só deixa eu pegar ele aqui. Tudo bem. Tem alguém aqui que está? Eu vou pedir que leia. Tudo bem com vocês? Minha Tudo, gente, eu estou professora. fazendo o calendário de provas, né? Eu acredito que até amanhã, hoje, não sei porque a gente planeja uma coisa, de repente dá tudo diferente do que a gente planejou, né? Mas eu já estou na PC 6, inclusive, aí só falta 8, 9 e 10. Graças a Deus. Mas são as mais complicadas. A 8, então, 6 e 8 são as que têm mais disciplinas. Aí o horário mexe todo ele, Já estou aqui com o material, professora. tá? Você sabe onde a Luana vai exibir. É bom que eu tenho um bando de gente que é tecnológica. Dá para você ler, Luana? Ah, E tá aqui. professora, só a Luana, porque eu não sei nada, não. Só a Luana mesmo. Então vamos lá mudando. Esforço, já do sono. Espaçamento, é interessante isso. Isso é interessante porque, eu digo assim, esses conceitos que a gente vê em PPB-1, PPB-2, PPB-3, só tem importância se a gente pensar neles na prática. Porque se ficar falando teoricamente só, lendo, repetindo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu vou desligar do Paraná.
É, pior é que até no celular vem. Pois bem, então esse efeito do espaçamento ele é interessante. É muito comum quem tem criança pequena, que tem dificuldade na escola, quem é que tem? É a Leila. Vá lá com a Leila que ela troca as bolas. Pergunte para ela para onde está a PCC. Então, a criança, quando tem dificuldade na escola, tem muita mãe, pai, ou quem cuida da criança, que acha que tem que botar a criança sentada, estuda, aprende, repete. Isso não vai dar certo. Né? Não vai dar certo mesmo. Por quê? Porque a gente tem que distribuir essa aprendizagem. Né? O que foi? Aquela preta? Eu não posso. Eu não posso comer essa house preta. Deus o livre, meu estômago vai para o brejo. É, muito forte, muito forte. Nem compro óleo de longe para ela. Então, a aprendizagem ela tem que ser distribuída. O conteúdo, eu estava falando nisso ontem, o conteúdo de um curso, ele tem que ser distribuído direitinho nos semestres do curso, nos anos que o aluno vai precisar cursar. Só que, foi aquilo que eu falei, a gente não pode só enxergar numa matriz curricular a nossa disciplina. Nós temos que enxergar a disciplina naquele todo. E, de vez em quando, eu falo isso em reunião de colegiado. Ah, professora, mas nós não temos, minha gente está no site, se quiserem vão lá comigo. É só tique, fotografar, vocês vão ver toda. Então, é muito comum o professor, quando está ainda no início, o início que eu falo é um ano e meio, a gente precisar estar perguntando. Porque ver a ementa e achar que tem que ministrar tudo com conteúdo muito denso, não funciona. Porque, olha, na psicologia a gente vai falar na licenciatura e no bacharelado, foi isso que eu falei ontem, dos mesmos teóricos. Só que uma visão da educação e outra visão psicológica. Entendeu? Mas tem que dar. E isso me cria um horror de problema, porque quem vem de outro IES, e já fez o primeiro lá e vem fazer o segundo aqui, tem a célebre história de achar que eu estou fazendo análise de crédito errada. Olha, eu me irritava com isso, honestamente. Eu digo, será que estão achando que eu estou velha, estou gagada, não sei mais o que eu estou fazendo? Porque vi, professor, olha, eu já dei isso. Sim, querida, você deu, só que aqui é outra disciplina, é outro foco. Isso que você deu já foi acreditado nessa outra aqui. Ainda tem isso. O crédito só funciona para uma disciplina. Então, essa distribuição da aprendizagem é preciso que a gente leve em consideração até no nosso atendimento com criança. Nós precisamos traçar também com a criança e com os pais da criança os objetivos terapêuticos, para que os dois caminhem juntos. A criança, uma criança de 6 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, até 12 anos, tem muita criança de 12 anos que não tem capacidade de generalizar. E aquela questão, por isso é que eu falo, eu gosto muito da análise do comportamento, porque a gente entende que os nossos comportamentos todos foram aprendidos socialmente. Nós somos consequência, geralmente, da família que nós temos. Se nós temos uma família que é perita, craque, afetuosa, amorosa, tudo certo na educação, tem outros que fazem até errado, mas que a criança tem uma capacidade que a gente não sabe de onde vem, de discernir, né? Ou seja, não vai muito e começa a observar outros colegas. Então, a aprendizagem, ela é muito sutil, porque a gente aprende em todos os lugares que nós estamos. Agora, a gente vai discriminando o que é melhor para ali, o que é melhor para acolá, e assim vai. Então, mesmo na clínica, nós temos que ter passos para ensinar aquela criança. Agora, imagina uma criança com autismo, se a gente não tem esse planejamento. Um atendimento infantil, principalmente, ele tem que ser planejado. Embora, como eu já falei para vocês várias vezes, a gente faça o nosso planejamento. Na próxima sessão eu vou tratar disso.
né? Porque eu observei nessa sessão que existe essa situação que eu já tinha lá colocado nos meus objetivos terapêuticos. De repente acontece uma outra coisa e eu preciso mudar aquele meu planejamento. O que são esses objetivos terapêuticos? Todos nós precisamos ter clareza deles. Se eu estou no hospital, né, atendendo no hospital, eu preciso elencar questões importantes, mas eu preciso também escutar aquele paciente, que tanto pode estar ali numa internação que tem um caráter breve, como tem um caráter longo, de mais tempo. Então, por exemplo, nós estamos em Novembro Azul. É interessante que se trate, se converse sobre o Novembro Azul, a importância do homem cuidar da saúde, de fazer os exames, porque culturalmente só quem ia, desculpe a expressão, né, investigar os Países Baixos era a mulher. O homem não ia. E hoje, tanto com as DSTs como com as outras infecções, é preciso que ele tenha muito cuidado. Agora mesmo eu estou com um tio muito idoso, aliás, em outubro morreram 4 da minha família. Tipo assim, primo casado, que a mulher dele morreu. Enfim, aí a gente está com um tio que já foi para a UTI, está com Alzheimer, já bem, está agora está no quarto. Eu acho que continua no quarto. O que é que ele teve? Uma infecção urinária. O que é que isso aponta para nós? É a limpeza. Então, veja só, eu não sei se ele tem enfermeiro homem, agora no hospital deve ter cuidando dele. Mas a infecção urinária é uma das coisas que precisa ter mais cuidado no idoso e na criança. A menina, principalmente. O uso de fralda por muito tempo e dessas calças enxutas, isso é um caos. Criança sentou, tem que ir para o urinol, o pessoal aprender que ela tem que saber a hora de evacuar, a hora de fazer xixi, enfim. Mas isso hoje é tão complicado, é tão difícil, a gente vê tudo que a criança já grandinha indo de fralda para a escola. E isso a gente tinha um cuidado enorme. Então, isso tudo é aprendizagem. E eu planejo. Como eu ia falando, os objetivos terapêuticos. Quando a gente está na sala de aula, o conhecimento que nós temos do aluno é geralmente maior do que quando a gente está assim. E a gente, às vezes, não sabe nem quem é o nosso aluno, porque alguns que vieram transferidos, digamos, no segundo semestre ou no quarto, a gente não vê. Né? Então, alguns, já houve casos de aluno nosso, de primeiro semestre, acabou minha aula, eu observei na sala de aula uma postura esquisita, estranha. Aí quem entrava depois era uma outra colega minha. E quando ela saiu da aula dela, eu disse, me diga uma coisa, você notou alguma coisa diferente naquela sala de aula? Ela disse, o aluno X. Eu disse, eu também notei. Uma pessoa estática durante a aula, completamente parado, olhando numa direção só. Então, olha que durante a aula a gente conversa algumas coisas, às vezes a gente até ri. Ele não manifestou emoção nenhuma. Eu achei aquilo muito estranho e comecei a ter mais cuidado com ele. Ou seja, eu poderia dizer que o meu objetivo com ele era terapêutico por conta do cuidado. Não demorou muito, a mãe veio falar. Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, mas não se conformava, queria estudar psicologia. A impressão que ela me deu é que nas andanças, procurando saúde, um profissional e outro, ele bateu na psicologia. E por qualquer motivo ele quis estudar psicologia, talvez, que é muito comum, achando que ia se cuidar. Ele ficou, mas ela muito sofrida, uma pessoa muito sofrida, com um casamento desfeito, um marido muito complicado, que segundo ela, esse rapaz também tinha problema por conta disso. Aí, quando um dia ela telefona avisando que ele não podia vir para a aula, que ele teve um surto. Aí parou, daqui a pouco ele voltou.
Ela veio falar comigo, a senhora acha que ele tem condições de continuar? Porque no curso de psicologia, eu pelo menos não vou falar só tristeza, porque eu acho que o nosso papel não é esse, eu acho que o nosso papel é ir buscar saúde. Mas não há dúvida que algumas disciplinas vão falar da doença, vão falar né, das doenças psiquiátricas. Justamente, ou seja, ele que já está suscetível. Exatamente. Eu não li ontem para vocês aquela fala do aluno sobre um artigo que ele leu sobre neurose obsessiva. Quando eu comecei a ler, eu digo, lá vem ele de novo com o tal do toque dele. Não deu outro. Porque eu tenho assim um embate com ele. Eu digo, olha, psicologia não é só a doença, minha gente, são problemas familiares, de trabalho, de amor, de amizade, de enfim, outros, de dificuldade financeira, tem um monte de coisa na história. Por que tem que ele só olha para a doença? E aí eu fiquei ainda, para vocês verem, eu fiquei ainda mais assim quando ele me disse que se tivesse tido vestibular para medicina, que ele tinha feito. Ou seja, ele já tomou um horror de remédio, a medicina daria para ele condições dele mesmo se automedicar, né? Justamente, vai ficar tomando remédio. E o pior é que eu não sei, eu acredito que ele faça uso de benzodiazepínico. E o benzodiazepínico nunca mais tira. A feita que começou é para o resto da vida. Não tem como, pelo menos até hoje, a medicina ainda não criou, a ciência ainda não tem um medicamento que possa tirar esse outro, atuar. Justamente. Justamente. Então, aquele negócio, falando para essa aprendizagem distribuída no tempo, nós precisamos ter uma organização nessas situações, nessas coisas. E o tempo ele é importante porque, vejam só na psicologia, nós não temos, já houve um tempo lá quando a psicanálise surgiu, que não se tinha, parece que dificuldade financeira, que praticamente a pessoa fazia análise diariamente. Era assim que funcionava. Hoje já se sabe que a semana que a gente passa sem atender, ela tem uma função. Ela dá tempo da pessoa pensar sobre o que foi tratado, decidir sobre algumas questões que ela não aceitava, enfim. E é muito comum, quando passa os 7 dias que se conversou sobre alguma coisa, eu lembro que quando eu, antes do curso que eu fiz psicoterapia, um dia ela disse para mim, a gente já tinha 2 anos e pouco de atendimento e meio, ela disse, Eline, eu acho que já está na hora da gente pensar em parar. Eu disse, Cleide, nem me fala nisso, eu não quero ouvir falar nisso. Ela deu um sorriso e parou, não falou mais. Respeitou aquilo que eu havia dito. E eu fui para casa com aquela. E aí começou a vir tudo o que tinha acontecido, como eu estava no início, como eu me sentia, como a minha vida tinha mudado para melhor e que... Aí uma hora eu disse, realmente, eu preciso voar sozinha, né? Eu acho que isso vai dar muita satisfação a ela também. Porque o objetivo nosso não é prender o cliente com a gente. Né? O objetivo é que o momento ele consiga andar com as próprias pernas, voar com as próprias asas. Isso é muito prazeroso quando isso acontece. Né? Então, aí, eu que voltei esse assunto com ela. Ou seja, sutilmente eu fui aprendendo esse processo da psicoterapia. Engraçado, que depois, quando eu fiz o curso, eu fui vendo isso tudinho. Justamente, né? Justamente. Então, isso que a gente fala aqui, quanto maior o espaço entre as sessões de treino, é... Bom dia. Ou vocês estavam me procurando, meninas? Ah! Vocês não são da nossa turma. Que se seja. Olha, eu já disse para a professora Amanda, a culpa é da Leila que troca a sala da gente. Pois é, vou brigar com ela. Tchau, beijo. Viu? Então, esse tempo que existe entre sessões,
esse tempo que existe quando a gente planeja o que a gente vai tratar, até mesmo na questão mesmo com criança, isso é super importante. Eu não tenho porquê, se aquela criança já vem de lá, mobilizada com alguma situação, eu não tenho porquê colocar essa criança ainda mais, né? Existe uma situação na psicologia, eu tinha esse livro, se eu não me engano, é meu primeiro livro de psicoterapia. Era um livro grande, assim, com uma capa colorida, ele era todo cheio de desenhos. Então, quando a gente atende os pais, a gente pede que eles expliquem para a criança que nós não somos doutores, o médico. Porque há muito essa história, doutora, eu já cansei de dizer ali naquela mesa, quando eu chego com esse papo de doutora, eu digo, olha, eu não sou doutora, me chame de mestra, isso eu sou. Mas eu não tenho doutorado. Eu vejo colegas minhas que trabalham em locais da saúde que só são tratados por doutora, que atende na psicologia e coloca no Face o agradecimento da cliente. Doutora fulana, muito obrigada. Eu digo logo, eu esclareço, eu não sou doutora, ainda não fiz doutorado, nem vou fazer. Não quero isso para mim. Pois é, todo mundo chama doutor. Eu lembro de uma situação uma vez, que uma situação que houve no conselho, eu não vou dizer para vocês o que foi, e quando a parenta da pessoa veio tratar como advogada, veio tratar da situação, aí então nós dissemos que na psicologia nós não usávamos a palavra doutor porque nós não éramos, só se tivéssemos doutorado. Ela disse, mas o curso não é de bacharelado? Como é que o bacharel no direito é doutor e vocês não são? Mas é porque criaram culturalmente. Sim. Que vem de lá. Por exemplo, meu marido, ele fez o curso, na altura, era guarda-livros. Aí depois fizeram uma portaria, um decreto, tipo assim, tornando igual ao que tinha o curso superior. Então, ele ficou contador. Tá? Existem essas coisas. Agora, lá atrás do Dom Pedro, né, deixar um rolo desse, né? Info advogado. Isso. Como já tem o tempo, eles são obrigados a serem... Tem uma palavra para isso que eu não lembro agora. Por exemplo, o pessoal que entrou, tipo, se eu não me engano, que não era considerado nível de 3º grau, que entrou como papiloscopista na polícia, já foi também. Eu sei porque nós temos 2 amigos, que aí um dia ele disse, olha, dona Eline, nós agora já somos entendidos como profissional de curso superior. E eles têm curso superior, um é odontólogo e ela é administradora. Exatamente. Então, eles vão criando essas regras que modificam a lei. Ou seja, é criada uma nova lei, que aquilo toma, né, coisa de lei. Então, é assim, não é fácil. Eu acho que não é fácil a gente entender o porquê essa distribuição da aprendizagem ou de um conteúdo a ser ensinado, ela demanda um tempo. Tá? Mas nós vamos vendo que quando a gente atende o adulto, até mesmo a criança, é visível até a melhora, a aprendizagem numa criança ou num adulto, essa mudança. Tá? E quando nós dizemos que esse nosso repertório comportamental, ou que nós somos, é aprendido, isso é muito bom. Eu vejo assim, é muito melhor uma pessoa chegar com uma queixa de que, olha, eu acho que eu estou bebendo demais. Eu bebi alguma coisa, mas não era com a persistência de hoje, né? Hoje eu estou bebendo mais. E aí a gente vai verificar. Essa questão do álcool é uma questão assim que socialmente hoje ele é disponibilizado, o álcool.
socialmente. Qualquer família tem lá. Bota a sua cerveja na geladeira, toma o seu vinho. O problema é, como a gente diz, é a frequência, né? E a intensidade daquele comportamento. Eu podia até tomar todos os dias da semana, mas só meio copo de vinho. Mas se eu tomo todos os dias da semana e já tomo 2, 3, aí, entendeu? Então, isso também é aprendido socialmente. Esses hábitos, eles vêm do social. Exatamente. Sem o álcool. Exatamente. Esse controle, porque acaba, dependendo da situação, a pessoa passa a entender que tomar mais uísque, mais cerveja, traz um bem-estar, deixa a pessoa mais leve. E nisso o vício vai se instalando. Por isso é que a gente diz que a gente aprende, mas nós podemos reaprender diferente. Então é muito melhor a gente pensar como aprendizagem do que qualquer hábito que está numa intensidade maior como doença. É devolver para aquela pessoa a capacidade dele de aprender diferente, de reaprender. Entendeu? Isso. Ela não consegue ver que aquilo aconteceu na vida dela, nas contingências lá, ou do casamento, ou da casa dela. Né? Ela consegue ver com alguma coisa interna. É uma doença que eu tenho. Isso aí é meu, eu não consigo mudar, eu tenho que tomar alguma coisa. Então é muito comum a gente dizer assim, a gente ouvir dizerem assim, ela em casa mesmo, alguém que faz algum serviço lá, como é que está o teu pessoal? Ah, não, olha, eu levei minha filha, consegui lá uma consulta, o médico ouviu e não passou nada, porque tem que ter, a gente tem uma sociedade que é curativa, medicamentosa, por isso que farmácia é rica, todo mundo que tem farmácia tem muito dinheiro. Não é? Na DOCA, um dia desse eu fui descobrir aí, na DOCA, onde era que eu adorava aquele restaurante, o Le Patron adorava ir ali almoçar. E sexta-feira, às vezes, a gente ia lá, a gente saía daqui, umas 3 colegas, 4, 5, dependendo de quem podia ir. E aí eu fui ver uma até nova, um nome novo, porque aquele nome eu não conhecia. E eu fui lá porque eu estive num local, num aniversário de uma amiga nossa, a gente já não se via há muito tempo, e uma outra amiga nossa disse que as pessoas conhecidas dela que iam para São Paulo, como é o nome daqueles 2 hospitais famosos? Um é Albert Einstein e o outro é o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, exatamente. Que todas as pessoas que eram atendidas lá eram obrigadas, um médico recomendava que tomasse uma homeopatia. E ela passou pelo e-mail, e eu fui lá procurar, porque nós, na verdade, fomos criadas com homeopatia. Minha mãe não usava remédio assim, não tinha, era homeopatia. Por mais que até precisasse, às vezes, mandar buscar no Rio de Janeiro, que aqui não tinha. Então, nós não tivemos problema de coqueluche, que era o normal naquela altura. Nós não tínhamos essa história de nariz escorrer, não. A gente tomava banho de chuva, nós fomos criança criada no quintal, né? Tomava banho de chuva, brincava no quintal, ficava descalço, enfim.
Aí eu fui lá e encontrei o tal remédio. Até levei para essa minha amiga. Carinho que eu achei é uma caixa, salvo engano, eu não lembro a quantidade de comprimidos agora, 15, não lembro. R$ 170. Mas eles dizem que aumenta a resistência, a imunidade. Então eu acredito, porque quando eu tive depressão, que a minha psicóloga pediu que eu fosse a uma homeopata, eu tinha esse negócio da garganta. E ela passou, era um vidrinho com 3 bolinhas dentro, gostosas que elas são, não sei se vocês aí já usaram. E tinha que botar um pouco de água, sacudir e tomar. Eu fiz 2 vezes. Eu passei anos sem ter problema de garganta. Tá? Então aí a minha amiga disse que está fazendo efeito para o garoto dela de 12 anos, 11 anos também. Então é assim, tudo é aprendizagem. Tem pessoas que não querem saber, né? Tem pessoas que não querem ouvir. Por exemplo, pessoal, lá em São Paulo mesmo, uma amiga que morou aqui, os dois eram psicólogos, ele veio para o início da construção da usina de Tucuruí. A menina dele nasceu aqui, uma menina extremamente saudável, bonitona. Com 2 anos e meio ele já estava em Tucuruí, quando lá mesmo diagnosticaram um tipo de leucemia. E eles foram para São Paulo, eles tinham fazenda de cana-de-açúcar, eles tinham dinheiro para lá. Mas ele fez o processo seletivo. Aliás, ele era da Camargo Corrêa, já. E lá, com esse médico famoso de São Paulo, que só tratava leucemia infantil, todos os clientes dele tomavam chá de pariri. Ou seja, tudo que nós temos aqui, que era aprendido com os nossos familiares antigos, os avós, os tios lá, está se perdendo. Ou seja, isso tudo está sendo vendido para fora, lá fora eles fazem o que eles querem e nós aqui não temos. E isso está se perdendo. Né? Se perde porque as pessoas não querem aprender, se perde porque as pessoas guardam isso para si. Né? Na minha família mesmo teve. A minha avó fazia um cheiro que era uma delícia. Todo mundo adorava aquele cheiro de garrafa que a vovó misturava, patchouli, pau d'Angola, aquele monte de coisa. Aí, uma prima nossa disse, não, a senhora não vai dar para ninguém, dê para mim. A vovó morreu, só deu para ela foi embora para Curitiba, para Paraná. Acabou-se. Ficou com ela não passou para ninguém, morreu. Então, são coisas que fazem parte da nossa cultura e que a gente precisa manter. E isso só acontece quando essa aprendizagem ela é transmitida, né, de um para o outro. Eu vejo assim, eu vejo muito além. Quando eu leio alguma coisa da psicologia, eu começo a viajar, porque eu entendo que isso vai muito além. Não está só aqui dentro da academia, não está só no nosso ambiente, pelo contrário, em tudo isso que a gente está vendo por aí. Tanto é que vocês veem hoje, ninguém mais sabe dar um remédio caseiro. Todo mundo tem que ir para a fila lá do posto, fica aquele horror quando tem criança doente. Eu já participei de um simpósio na UNAMA, nós tínhamos todo ano um simpósio de família, e esse ano veio um psicólogo de Fortaleza. Ele fazia um trabalho numa região lá, que era numa praia, mas não tinha nada, absolutamente nada. E ele tinha um irmão que entendia de remédio caseiro. Ele levou isso para lá, para esse lugar, ensinaram as pessoas daquele lugar a fazer. Esse irmão já estava estudando, eu não lembro se era farmácia, né? Então ele já a qualidade de vida daquele grupo que morava naquela praia melhorou incrivelmente. E quando ele veio para o simpósio aqui, ele trouxe esses medicamentos para vender tudo lá na UNAMA. Então, do lado de fora, quem conhece aquele auditório da UNAMA, ali do lado de fora, eu mesma comprei o remédio dele para essa bendita coisinha que quando me pega não quer sair. Entendeu? Então, é um resgate dessa cultura que está sendo esquecida, desaprendida. Então, o adolescente não sabe mais hoje, a mãe de primeiro, segundo filho também nunca ouviu falar, e as crianças muito menos.
Então, é muito, muito, muito além disso. A vovó, é. Esses matos, quando a criança gripava, já não tinha mais febre, fervia, aquele mato todo ficava cheiroso, deixava lá esfriando, minha mãe tinha uma panela esmaltada, e ficava aquilo ali, coberto com uma fralda, botava a tampa. No outro dia dava um baninho, dava o banho mais rápido, aí tirava uma parte daquele cheiro, botava álcool, botava uma colônia e botava na cabeça do moleque e batia assim, chega ele ficava assim, olha, escorria aquela catarreira, arriava aquilo tudo da cabeça, porque isso tudo na criança fica, né? Enfim, a gente se permitia aprender com os antigos, mas hoje não é assim, tá? Então, essa questão mesmo do xixi, do cocô, é impressionante. A quantidade de criança que chega em consultório psicológico e suja a cueca ou a calcinha. O que é? Não tem o controle dos esfíncteres. Então passa a ser uma questão biológica. O fato de não ensinar esse controle, porque vejam só, a pessoa fica lá todo o tempo, a hora que chega, sai. A hora que chega, sai. Onde é que fica essa musculatura? Né? Que ela expulsa, ela retém. O segurar quando a gente está apertado, assim, estou com vontade de fazer xixi, mas tem que dar tempo de chegar lá, né? É assim. Onde é que nós estamos? É aqui, não. Aqui, né? Pois é. Então, a mesma coisa acontece com vocês. Estudar o conteúdo ao longo do semestre melhora a aprendizagem. Não dá para fazer. É até possível fazer um cursinho de um dia. Como chega certificado? Um dia desse eu estava dizendo. Daqui a pouco o dia tem 100 horas. Porque o que chega de certificado para o mesmo dia, de 12 horas, 15 horas, é uma graça. Isso, mas chegou, vai lá. Isso aqui eu já falei sobre eventos momentâneos. Depende. Um evento momentâneo, se ele tiver mexer com a nossa emoção, a gente não vai esquecer. Né? Tem coisas que a gente não consegue esquecer, dependendo da situação. Como também quando se repete por vários dias um nome, eu encontrar uma pessoa, mesmo que depois de um tempo aquela pessoa desapareça, a gente, aquilo volta, a gente tende a se repetir. Tá? E essas notícias, pode, que se repetem de forma espaçada, mas continuamente também são mais fáceis de memorizar. Isso aqui eu falei ontem, né? Sobre o efeito da posição serial. Por que que nós lembramos, ainda lembra, Luana, do primeiro item que foi tratado, aí são tratados os outros, nós vamos lembrar só do último. Está lembrado? Né? Por que o último? O último ainda continua na memória de curto prazo. Né? E o primeiro, porque às vezes até a expectativa para ouvir aquilo, a gente acaba gravando, ou a nossa atenção está mais centrada naquele início, a gente guarda mais, memoriza, né? Registra, e o resto não. Às vezes a gente vira para o lado, faz um comentário com uma pessoa que está do nosso lado e a gente acaba perdendo. Então, essa questão da atenção, eu já falei para vocês lá atrás, que é importante. Ainda anteontem, uma pessoa que atendeu uma criança que está com diagnóstico de autismo, ele perguntou, eu atendo 50 minutos? Eu disse, olha, não é conveniente. Se uma criança dita normal, entre aspas, não é conveniente que se faça o atendimento de 50 minutos, ou seja, a gente observa, vai depender do interesse da criança. Se com 40 minutos a gente nota que ela não está, mas vamos entrar com o desenho, vamos entrar, né, deixar que ela tenha um brinquedo que ela goste lá, sempre que ela escolha um brinquedo, tá? Porque a criança realmente ela não tem essa capacidade, a criança pequena, de ficar com a atenção dela todo o tempo lá. O efeito de autorreferência. Nós lembramos muito melhor aquilo que nós podemos relacionar a nós. Vocês veem que de vez em quando eu trago alguma coisa que eu vi ou que eu vivi. Porque a gente registra com mais facilidade.
Ontem houve aqui uma palestra para o pessoal que passou no vestibular com aquele professor, doutor Guatassara. Né? Ele é conhecido, ele é um médico muito conhecido, principalmente esse pessoal que trabalha com esses atendimentos de acidente, né? Isso, tipo esses 192 SAMU, essas coisas. E ele já tem muitos anos lá. E alguém entrou lá na coordenação, depois ele comentou assim, tal coisa assim, assim comentou, e eu, registrei. Aí eu digo, menina, se ele quisesse que eu fosse lá falar sobre politraumatismo, ia ser um prato cheio. E agora, quando houve esse acidente, com esta moça tão jovem, né? A Marília Mendonça, e alguém disse que as pessoas, quando têm um acidente, elas não veem tudo, não sofrem porque desligam. E aí eu lembrei do acidente que nós sofremos. Desliga, pessoal. Quando eu vi o risco, o perigo, o carro assim na estrada, eu desliguei. Acabou. Não ouvi nadinha. Não, eu não senti na hora se bateu, se doeu, nada, 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 nada. Eu já fui me ver depois, que é uma história outra, esquisita, mas eu vivi isso. É como se eu estivesse num lugar, andando assim, num lugar bonito, como eu gosto, com muita árvore, muita vegetação, um lugar de terra. Eu parava e olhava para trás, me via numa maca, com meu marido sentado, assim, chorando, e a enfermeira lá do posto de Salinas, não tinha nem hospital lá. Bom dia, tudo bem? Viu? E aí eu andava um pouquinho, virava para trás e via que ele continuava chorando. E nesse negócio, até que uma hora eu virei e eu ouvi. Aí eu já não sabia se eu estava andando ou se eu estava lá deitada. Eu ouvi a dona Irati, que era enfermeira, dizer assim, seu Turiano, não chore mais que ela está voltando. Então eu só fui ter noção disso quando eu soube que quando entrei no hospital minha pressão estava 5. Entendeu? Ou seja, estava quase no fim. Então, aí eu ouvi, foi quando eu praticamente voltei para lá. Ou seja, de quase morte. Então, eu não senti na hora. E eu tive 12 fraturas no tórax. Né? Apaga tudo, apaga. É. Exatamente. É. Não, eu fiquei roxa daqui para baixo. A planta dos meus pés teve um momento que era dessa cor. O sangue dos hematomas é como se eles fossem escorrendo, indo tudo, é a gravidade mesmo. Aí ele vem daquele roxão escuro, esverdeando, verde claro, até aquilo desaparecendo. Né? E eu estava dizendo com essa tal dessa vacina, mais uma vez comprova. Eu tomei essa Pfizer e não senti absolutamente nada. A Fátima lá em casa, o meu filho, Rafa e Maria, não puderam trabalhar de dor. E eu com essas 12 fraturas, quando a gente veio de Salinas no outro dia, e fomos para a clínica dos acidentados, a médica que atendeu só tirou, fez o raio-x daqui, que aparecia, tá aqui o enorme calo ósseo que eu tenho, aparecia a clavícula fraturada. E me mandou para casa. E eu tinha uma falta de ar que eu não podia dizer nada, para pedir uma água era um horror. Aí os nossos amigos que foram lá, os dois que são médicos, a Ieda e o Alfredo, olha, está errado. Acidente tem que ter raio-x do tórax, você não pode deixar de fazer raio-x do tórax. Chama o... Como era o nome dele, meu Deus? Justamente, ela é silenciosa. Aí chamou o doutor, meu Deus do céu, eu adoro ele, morreu até. Quando ele foi me ver, assim, já no finalzinho, início da noite,
Ele disse, ela tem fratura de costela, porque essa falta de ar, essa coisa de não poder o diafragma, né, se expandir, isso é batata. Aí ele disse, olha, já tem quase 48 horas, se ela tivesse que morrer, ela já tinha morrido, e não tem como tirar ela daqui, ela vai precisar fazer o raio-x fora de casa. Existem alguns locais que pode trazer um aparelho e fazer o raio-x. Sabe quantos dias eu fiquei em casa até fazer? Eu fui fazer o raio-x no 18º dia do acidente. E eu desci a escada de casa. Aí forrava o meu sofá, botava o travesseiro e eu ficava lá. O dia eu levantava, eu ia no sanitário, eu não fazia esse movimento. E correndo risco. Eu não fazia esse movimento. Até que fiz o raio-x, ainda fui para o consultório dele, que ainda subia uma escada. Tanto é que ele disse assim, olha, eu não quero laudo, eu quero o raio-x, não precisa esperar laudo. Aí fez o raio-x assim que pôde entregar e nós fomos para o consultório dele, doutor Eduardo Braga. Aí ele disse para mim, vamos lá, vamos ver. Ele disse, olha, tem uma aqui. Ia ter um jogo do Remo. Era um campeonato que o Remo ganhava todas. Né? Aí a gente ia para o campo do Remo, aquele campo velho, antigo. Eu doida para ir, que ia ter um... Aí ele dizia, 1, 2, 3, bem aqui tem mais 2, não sei o quê. Quando ele chegou lá pelas 6, eu comecei a chorar com dificuldade, mas eu chorava. Aí chegou e disse, são só 12. Eram 7 costelas, 3 vértebras, clavícula direita, clavícula esquerda e omoplata direita. Aí não teve jeito. Aí que começou o tratamento. Aí que veio tudo depois, né? Enfim, para ver, um erro que podia ter custado a vida. Podia ter me custado a vida. Então, a minha psicóloga, ela não é espírita, mas ela dizia assim para mim, Eline, você não quis morrer, você quis ficar. E às vezes a gente fica pensando... tem que nós não explicamos. A gente tem que respeitar, Isso. E sabe quando foi que isso me chamou a atenção? Olha só, por causa de uma experiência, eu já estou... Sabe quando isso me chamou a atenção? Quando eu assisti aquele filme Ghost. Foi a primeira vez que eu disse, menina, parece com o que aconteceu comigo, porque isso ficou guardado, né? E aí depois vem uma depressão, e eu não sabia por quê. Um dia eu conversei com uma senhora, Dona Meire, que era muito, 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 muito católica. Disse, Dona Meire, isso que aconteceu comigo? Ela disse, não, minha filha, já se tem relatos. Isso existe, né? Então, são coisas da vida, né? Sabe que anestesista já tem isso? O anestesista, eu já ouvi relato de anestesista sobre essa questão. Inclusive um pai que acompanhou o filho até o fim. Ele disse, quando a gente anestesia e que perde o paciente, tem alguma coisa que fica. E quando ele viu que o filho dele não ia ter jeito, foi um acidente, ele ficou até o fim. E ele conversava, ele dizia, olha, você vai ver uma luz, mas não tenha medo dessa luz, que eu estou junto de você, eu vou lhe encaminhar. Imagina um pai dizer isso. Então, quando eu vejo essa questão do efeito de autorreferência, eu penso sempre nas palavras do Rogers, que era um médico, do se colocar no lugar do outro.
Eu só vou entender um pouco a situação do outro se eu me colocar no lugar dele, né? Sem isso, não. Eu não posso sair duvidando de tudo que tem na vida. Agora, o pior, o bom disso tudo que houve é que eu falo disso assim aqui para vocês, mas eu digo que era uma coisa que tinha acontecido, que a minha vida mudou assim. Já era uma vida boa, eu não me queixo, não tinha nada, mas foi quando eu fiz assim, os meus filhos já estavam praticamente, né, nessa altura eles ainda eram adolescentes, estavam entrando, mas o tempo que eu tive de depressão, eu digo, não, eu não quero isso para mim. Né? Isso aí vai ser uma experiência que eu vivi para poder mudar e viver melhor. Então, não fico remoendo isso, porque eu sofri. Não, pelo contrário. Me serviu como um aprendizado, um período que eu precisava passar para viver melhor. O meu marido mesmo, ele dizia isso, ele dizia, engraçado, né? Tem coisas que a gente passa e que muda a vida para melhor ainda, melhor do que era, e foi o que aconteceu. É, isso. Então eu digo, esse acidente, a depressão que eu tive depois, que começou com a tal da insônia, né, que foi terrível, mas quando eu fui para a Cleide, que eu dizia para ela assim, ai menina, é muito bom estar aqui sentada conversando contigo. E aí foi quando eu me encantei pela psicologia, de como é que a gente conversando se sente bem, acha que ficou boa de alguma coisa que não enxergava, mas existia, né? É isso que eu digo. A psicologia, na verdade, no início, ela me encantou, porque eu vivi uma situação que eu precisei fazer e eu vi como foi, o que aconteceu comigo. Agora, é preciso que a gente realmente, né, esteja muito atento para tudo, porque a necessidade, ela nem sempre é falada, nem sempre o cliente... Eu não tenho problema comigo, não. Se eu tiver que falar, se for para ajudar o outro, eu vou falar. Né? E assim, então, é o exemplo que eu coloquei, quando o professor relata um acontecimento vivido, a professora está faltando, por ela para exemplificar o assunto que está sendo explicado. Então, isso vem para nós, na nossa escuta, pode vir qualquer coisa trazida pelo cliente. E nós não vamos poder limitar. Porque quando ele coloca aquilo, é porque é uma necessidade que ele tem, é uma experiência que ele está tendo e que precisa que ele aprenda como sair daquela situação. Né? E Não, tem uns que não querem sair. Tem pessoas que não querem sair. Esse exemplo que eu dei ontem para vocês, desse papo do celular, está lembrada, né, Luana? Lembra? Não sei se teu colega estava ontem. Não estava na aula ontem? É. Viu depois aquele diálogo que eu coloquei lá? Então, tem pessoas que não querem. Não querem. Por quê? Aprenderam, por qualquer motivo, que se comportando daquela forma tem os benditos ganhos desejados, que são ganhos secundários. E aí, né? Eu lembro que logo que eu conheci essa pessoa, tinha havido uma defesa de TCC e depois me convidaram para almoçar. Era um casal, aluno, que todos os dois fizeram no mesmo dia a defesa. Professora, vamos almoçar lá na estação, a senhora vai conosco. Lá eu fui. Quando eu cheguei lá, o telefone tocou. Era essa pessoa do diálogo pedindo praticamente socorro. Ele disse, eu estou passando mal, eu estou no IT Center e não consigo sair. Eu disse, olha, eu vou só acabar o almoço e vou aí ver o que é que houve. Saí da estação das docas, me mandei para o IT Center. Quando eu cheguei, o carrão dele estava lá parado, ele sentado naquela varanda com segurança em pé do lado dele. Aí quando eu vi, eu subi, ele disse, a senhora é parenta dele? Eu disse, não, eu sou professora dele, mas ele me chamou. Ele disse, esse rapaz chegou passando mal, eu não sei o que ele tinha. Aí eu peguei e disse, olha, eu não sei ir para tua casa, ele mora longe para Dedé, eu não sei ir para lá. Mas tu vai me dizendo.
Aí ele foi, tinha chorado, estava muito suado. Levei. Uma coisa que eu ouvi do familiar dele me dizer, a coisa que eu mais peço a Deus é ver este rapaz com saúde. Mas quando a pessoa não quer, ele fazia uma análise por semana. Ele me garantiu que se ele fizesse 2, que ele ia ficar bom. Eu disse, tu garantes? Porque eu falo com ele assim, não tem essa de ficar, não. Eu digo, olha, eu falo porque tu me procuras e porque eu gosto muito de ti. Tu vais ficar bom com 2 análises? Vou. Que nada. Pagava R$500 por semana, foi dinheiro jogado fora. Não. Ele não quer. Porque é dessa forma. Então ele usa de formas diferentes. Tanto é que eu disse para uma pessoa que é muito amiga dele, eu disse, olha, eu estou para deletar o fulano do meu WhatsApp. Ela até achou graça. Por quê? Eu disse, porque não adianta, eu vou passar para ti o que ele falou. Aí passei tudinho que ele tinha falado. Ela disse, comigo ele não fala assim. Por que que comigo ele fala assim? Né? E eu não sou de dar amém todo o tempo. Ele diz assim, eu quero lhe ver. Digo, não estou bem da garganta, ninguém está vindo em casa. Quando eu estiver bem, vejo que eu não posso falar muito, já falo na sala de aula. Mas é assim, pode virar? Pode. Então, as estratégias, sobre estratégias de codificação. A codificação ela é um processo natural desse fenômeno da memorização, né? Da memória. Mas nós podemos codificar, que eu acho que a gente entra nisso que a gente estava falando, codificar uma informação pelo sentido ou pelo significado, né? Então, o sentido é um eixo essencial de codificação, organização e conservação de memória. Então, quando eu dou sentido para aquilo, é como se eu já enviasse para o meu cérebro aquela informação, ela completa, né? Quando a gente fala em significado, parece que a gente está falando da mesma coisa, mas não é. O sentido ele vai muito mais além do significado, né? Além do significado de uma palavra. Se eu dou sentido, aquilo tocou em mim de alguma forma. Né? Tem uma importância maior. Já é mais íntimo, né? Justamente. Mesa vai ser mesa para todo mundo. O significado, por mais que a mesa não seja igual, ela vai ser mesa. O significado desse móvel que tem um tampo e 4 pernas vai ser mesa. Pode ser uma mesa de 3 pernas, mas se eu uso para comer, para escrever, é mesa. Já o sentido, não. Agora, a codificação, ela pode ser visual, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu vejo aquilo acontecer, né, eu posso enviar para o meu cérebro já codificada aquela informação. Que sentido eu dei para aquilo que eu vi? Então, não é só verbal, não é só por meio da linguagem. Né? Pode ser acústica. Por que que às vezes a gente ouve uma música, eu digo sempre para minhas alunas, quando eu vejo assim, muita gente nova, viu, Luana? Eu digo, cuidado com as músicas que vocês colocam lá, agora com esse celular, então, lá do encontro com aquele grande amor que se apaixonaram. Olha aí, ele já tem gente lá dando sentido para o que eu estou falando, né? Acaba quando ela diz que não quer mais, ou ele diz que precisa de um tempo, tocou aquela música, rapaz. Ah, uma sofrência. Isso acontece, né? É por isso que a gente precisa se cuidar. Justamente, já era. Vai remete para aquele encontro naquele lugar, quando aquela música tocou, inesquecível, meu Deus do céu, mas eu estou apaixonada ainda por ele, o que está acontecendo aí? Sofre, sofre, sofre. Vocês sabem uma música que eu passei um tempão colocando no meu carro? Todo dia eu saía de casa, colocava o CDzinho. Elis Regina cantando Fascinação. Eu só ando de casa para cá, se eu vier pela 28, que tem que ser, 5 quarteirões.
Mas quando eu chegava aqui, eu parava, porque eu sempre venho muito cedo. Agora não, que eu estou vindo, chegando aqui já 7h20, 7h25, mas eu às vezes chegava aqui 7 horas da manhã. Eu parava para ela acabar de cantar. Meu Deus, eu entrava aqui em estado de graça. Tudo de bom da minha vida vinha aos pedaços, assim, com a Elis Regina cantando Fascinação. Eu, de vez em quando, eu tô compartilhando música. À noite, então, principalmente antes de eu dormir, eu estou lá compartilhando. E todas elas, quando eu escuto, me remete a uma situação. Adoro. É. Olha, uma das coisas inesquecíveis, deixa eu falar um pouquinho, né? A gente está falando de emoção, quando a gente memoriza, isso é emoção, né? Nessa codificação, a emoção que vocês vão ver em PPB3, né? Ela é necessária, foi quando há muitos anos atrás vieram Toquinho e Vinícius a Belém. E eles vinham para o Teatro da Paz. Eu não sei, minha gente, o que foi que aconteceu que eles não puderam usar o teatro. Sabe onde nós fomos assistir Vinícius e Toquinho? Está caindo, não existe mais. Lá na Magalhães Barata, quase chegando na 3 de maio, não, 14 de abril, tem um prédio que era não sei se era sindicato dos motoristas, e tinha um teatro que era um barracão. Os bancos eram todos de madeira, era chamado de Teatro São Cristóvão. Nós fomos para lá assistir Vinícius e Toquinho. Todo mundo sentado. Acabou assim. Eles não paravam de cantar. Nós saímos de lá não sei que horas da madrugada. Já tinha gente que estava assim jogada no colo do namorado, outra do marido, e todo mundo cantando. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Naquele Teatro São Cristóvão que tá desmoronando. Eles foram para lá numa boa. E deram um show lindo, 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 que foi inesquecível, Virgem Maria. Então são fatos marcantes, né? Quando a gente codifica por imagens mentais, né? Podem ser flashes tanto dos melhores momentos como dos piores momentos. O problema é o uso que a gente vai fazer disso. A gente não esquece, agora ficar todo o tempo, né, trazendo isso aí que é complicado. Hum. Hum. 5h30. Uhum. Uhum. Resgatando aquela criança que ainda está, né, dentro delas, né? Sabe que isso é muito interessante para tu organizar para uma oficina? E pode acontecer em qualquer lugar. Ontem nós tivemos uma oficina aqui com a professora Tássia e a professora Sumaia que fizeram. Inclusive, mandaram pessoas que eram de outros cursos. Adoraram. É um momento que a pessoa realmente, né, trabalha com essas imagens, essas emoções, que são coisas boas de serem revividas, recordadas. Forte, né?
Olha só, que beleza. Uhum. E como é que tu tens o contato? Como tu fazes o contato com essas pessoas? Um vai passando para o outro. Legal. Legal. É fim de semana? Uhum. Sim. Não toma tempo delas, né? Porque todas devem ter suas atividades. Né? É. Legal. É o que eu digo, né? É o resgate. A gente não pode se ver, se enxergar só como profissionais que vão lidar com problemas. Às vezes não. Às vezes são situações que a pessoa simplesmente não sabe como resolver. E precisa falar com alguém, e não tem com quem falar. Quando eu falei com esta pessoa que eu disse para vocês, eu disse para ele, olha, eu admiro a fulana, que é uma outra nossa ex-aluna, que veio do sertão do Maranhão, lá, de um lugar muito árido, agreste mesmo. Não é o agreste, não é o sertão porque ainda tinha água, né? A gente pode considerar o agreste, que é a zona da mata, agreste sertão, sertão é o... Mas ela foi uma pessoa assim que soube dar a volta por cima. Quando ela viu que aquilo ali ela não ia ser nada na vida, ela saiu de lá, veio para Belém. Ela disse, olha, eu já ralei. Trabalho em shopping é terrível, a pessoa não tem hora. Né? Quando sai de lá, acaba, fecha 10 horas, mas tem que arrumar tudo, sai de lá, até chegar na sua casa, que horas vai ser. Depois ela mudou para uma outra empresa. Quando ela já estava na psicologia, ela mudou para uma outra empresa e já de olho na organizacional, era uma empresa de RH. Ficou lá. Ela pagou o curso dela todinho com esses empregos dela. Ela não fez nunca FIES, nunca ficou devendo, pagou tudinho. Quando ela se formou, ela disse um dia para mim assim, paguei a última, graças a Deus. Ela se formou, ela disse, eu não vou continuar nessa empresa de RH porque é uma escravidão. Aí fez um processo seletivo, passou por uma empresa de engenharia. Estava gostando de tudo até que ela enxergou que não adianta. A pessoa vai dizer, olha, tem que mudar aqui, mexer ali, aí começam a achar que está mexendo muito. E começaram a dar outras atividades, outras tarefas para ela. Ela disse, não, eu não me formei para isso. Entregou o lugar. Foi o momento que estava a história do atendimento online, ela começou a atender online. Quando ela me contou, tudo ela conversa comigo. Ela disse, eu estou atendendo, eu tenho cliente em Goiás, tenho cliente em São Paulo. Eu disse, menina, olha só, a de São Paulo, olha a explicação que ela deu, que nunca tinha passado pela minha cabeça, tá, pessoal? Escutem isso, porque eu tinha um pé atrás com atendimento online. Aí olha o que essa moça trabalhava numa cidade muito pequena que só tinham 2 psicólogas. Uma das psicólogas, ela já tinha feito atendimento com ela há mais de 2 anos. Ela disse, eu não quero mais voltar com ela. Mas se eu for com a outra, ela vai saber. E ela vai ficar, como ela já me conhece muito, então é desagradável, eu prefiro então uma pessoa de longe. Então ela fazia de lá. Aí eu disse, realmente, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu sei que desse atendimento online, não demora, ela estava alugando a sala para atendimento presencial. Ela continua na organizacional, ela faz, como é que chama? Essas orientações que o psicólogo de organizacional faz. Ela tem umas 3 empresas que ela faz isso, não é coordenação, consultoria, e uma amiga dela saiu de uma clínica, não sei para onde foi, e estava preparando uma pessoa, procurando uma pessoa para passar todos os clientes. E assim ela entrou nessa clínica com todos os clientes de forma presencial. Ela disse, Eline, eu estou ganhando muito bem. Né? Aí eu digo assim, o que é isso? Né? De onde essa pessoa vem buscar essa energia toda? Né? Mas ela é uma pessoa assim, muito atenta, muito ligada, sabe? Ela é muito ligada nesses momentos da vida. E ela diz mesmo, o que aconteceu de ruim, eu não quero nem saber. Eu olho para frente. Ela disse, estou quase comprando meu carro. Tudo ela me conta. Né? Então,
Existem também memórias que podem ser enganosas. Vocês vão ver em psicologia jurídica sobre as falsas memórias. Sempre que a emoção for muito forte, a nossa memória pode nos enganar. A gente registra, codifica, mas de forma enganosa. Então, hoje, um juiz ele pode pedir uma avaliação do psicólogo, porque isso pode ter lá. Tanto é que vocês estão vendo aí, de vez em quando prendem, de vez em quando eu vejo esses programas do final da tarde, quando eu chego no meu quarto eu ligo logo a televisão. Então, pessoas que são presas e é provado que ele estava no trabalho e a pessoa vai lá que foi assaltada e diz, não, foi ele. Entendeu? Com toda a prova, filmado, a criatura lá dentro do trabalho dele, filmaram até a saída dele. Então, no momento do assalto, ele não estava naquele lugar. Mas o outro foi lá e disse, não, é assim, foi esse que eu vi. Assim também como testemunhas, né? Outras testemunhas que podem ter. Isso pode acontecer muito também quando uma pessoa ela é violentada, né? Sequestrada. A emoção não... Uhum. Exatamente. Não, e eles geralmente, o advogado, tanto contra ou a favor, ele tem que ser craque nisso. Mexer com a emoção das pessoas. É interessante esse teu exemplo, né? A colega de você está dizendo aqui que, que ela já participou de tribunal do júri, então como a forma do advogado, tanto da acusação como de defesa, apresentarem a questão, pode mexer com a emoção dos jurados e levar para o resultado no caso que ele quer. É interessante chegar um momento que a pessoa começa a identificar que aquilo está induzindo o outro a chegar onde ela quer. Vocês sabem que nós, psicólogos, terapeutas, podemos ser levados pelo cliente, ser controlados pelo cliente. Que horror, né? Até nessas situações, é impressionante. Eu tive um professor de matemática no vestibular que ele batia no quadro. Bom dia, tudo bom, Lina? Hum.
Parou todo mundo. Todo mundo impactado, ou seja, provavelmente era a forma que ele usava para calar a turma. E aí é o que a colega de vocês está dizendo sobre o júri, né? Eles aprendem a forma de agir para chegar onde eles querem. É impressionante a capacidade humana, francamente, de mexer com a emoção do outro, né? Ele trouxe a filosofia para ali, considerando que as pessoas não são escolhidas por nível de conhecimento, não existe esse critério. Ele pode ser funcionário público qualquer, ele vai estar lá. Se ele for sorteado, ele tem que ficar lá, né? Aí vejam só, também existe, né, a retrospectiva otimista. Quantas coisas nós vivemos, fizemos, que a gente lembra de uma forma que depois até parece um sonho. Será que eu vivi isso? Porque a gente potencializa a felicidade daquele momento. O negócio hoje está demais. Não é? Não, não. O pior é que depois diz assim, eu mandei mensagem, a senhora não respondeu. Eu digo, menina, a gente tem que responder. Ontem tocou, a Fátima disse assim, madrinha, seu telefone está tocando. Eu digo, menina, eu estou no chuveiro. Pelo amor de Deus, não é possível que a gente tenha que atender esse troço toda vez que ele dá sinal, né? Então é assim, essas nossas lembranças, como eu disse para vocês, tanto elas podem ser falsas como podem ser verdadeiras, vai depender muito, vejam só, da característica de cada um. Eu posso até usar, dizer, da característica de personalidade de cada um. Porque se eu sou mais sonhadora, eu vou, né? Como a gente diz aí no senso comum, enfeitar o boi. Se eu sou uma pessoa mais realista, eu vou talvez trazer aquele fato como aconteceu. Se eu sou pessimista, eu vou sempre dizer que aquilo nunca foi o que eu esperei, né? Mas é interessante, nós todos utilizamos de estratégias de codificação que podem, né, melhorar ou não a nossa memória sobre um fato que ocorreu conosco ou com outra pessoa, né? Depois que a gente teve esse acidente de carro, todas as vezes que eu passava na estrada que tinha havido um acidente, eu virava para baixo, eu não queria olhar. Aí eu lembro que um dos mais horrorosos que nós vimos, um dia a gente está indo para Salinas, eu acho que já foi mês de julho, ou foi feriado prolongado, e a fila estava enorme. Vocês não lembram disso? Isso já aconteceu há muito tempo. Houve um acidente com uma caminhonete que trazia índios dentro. E na hora que o carro desgovernou, que capotou, foi bater lá para dentro do mato, estava assim de índio dentro de uma caminhonete. Era uma caminhonete que tinha assim banco só nas laterais. Quando nós fomos parando, que veio um policial rodoviário, aí ele foi assim, ele como estava tão devagar, ele ia na janela de cada carro. Ele dizia, meu amigo, com calma. Aí eu lembro que meu marido perguntou, o que foi? Ele disse, uma das coisas mais horrorosas que eu já presenciei. Quer dizer, até o policial a gente via na hora que ele falou, sabe, que ele não estava bem. E depois no jornal foi se ver que misturou tudo. Sabe, todo mundo, quem foi jogado para fora da caminhonete, tudo misturou tudo. Diz que era difícil até de identificar. Então, ficou isso, né? Mas no demais eu não posso me queixar, não. Eu acho que Deus faz as coisas como tem que ser feito. E pode. E aí a gente pode codificar isso tudo por agrupamento ou por hierarquias, né? Então a gente pode dizer assim, isso aconteceu, mas isso aqui eu não quero mais para mim, né? Eu trago essa questão do acidente assim esporadicamente, mas eu lembro bem que o meu médico dizia assim, quando eu comecei a ter depois crise de coluna e depressão e não sei o que, ele dizia assim, a senhora tá pensa, a senhora está empenada, um lado seu está mais curto que o outro, vamos corrigir isso?
Vamos lhe corrigir tudo. Vai corrigir esse penso, a senhora vai fazer natação. Foi outra fase maravilhosa que só veio com acidente. Adorava essa natação. Na casa do pai da Ana Júlia Carepa. Era um irmão dela que dava aula. Não lembro o nome dele. Então, a gente vai formando esse conjunto de unidades dotadas de sentido. O que foi bom para mim no curso, mas no curso, o que é que eu não quero para mim? Eu dizia sempre para uma professora minha, que uma vez ela estava numa penitenciária, e eu dizia para ela assim, se um estuprador disser que quer ser atendido por ti, tu vais atender? Ela dizia para mim, Eline, eu não consigo. Eu passo para uma colega. Então, são questões que a gente vai também, né, agrupando por sentido. Digo, olha, isso eu quero para mim, isso eu não quero. Então, é muito prático isso. Porque se eu tenho uma colega, outros colegas que eu sei que trabalham com aquilo, encaminha para que não precisa eu sofrer por uma coisa que não bate, né, com as coisas que eu... Uma categoria, não? É complicado. A gente pode falar disso outro dia, mas é complicado. Depende do pai, depende da mãe. Eu lembro que eu atendi um adolescente que ele chegava acabado, molhado, era tipo 2 horas da tarde. Aí eu dizia, menino, de onde tu vieste? Desse jeito, endinheirado, ia com motorista e tudo. De onde tu vieste? Tu não saíste do teu colégio ainda agora? Não. Minha aula nesse dia acaba um pouquinho mais cedo, eu vou em casa e ele almoça, ele me traz. Mas eu fui no meu quarto, eu fiquei jogando. É um jogo que tinha, que botava lá na televisão, e ele ficava aqui como se fosse um tênis, uma raquete, jogando uma bola. Eu dizia, no teu quarto, aí depois que eu fui saber, era um casarão, num desses água, não era o água cristal, era o outro, nesse tempo não tinha água cristal, era o outro parecido. Eu dizia, criatura, olha como tu estás. Não, mas é bom, porque ele era meio gordinho, é bom para emagrecer. Era muito engraçado, mas a mãe era um caso sério. Através de hierarquias também é uma forma, né? Do mais simples para o mais complexo. Não, até aqui eu consigo, né, atender. Se eu observar os passos, como chego, eu vou até arriscar. É adolescente, mas eu vou entrar nessa onda, nessa vibe, né? Então a gente começa realmente, por exemplo, método de trabalho. Eu já vi aqui, né, para trás, professor que tinha um horror de disciplina no semestre. Eu não quero isso para mim. Então, eu vou dizer, não, eu trabalho. Se eu já tenho a coordenação, se eu tenho o NAP, para que eu vou me danar com um monte de disciplina? Não, eu fico com uma sala de aula só. Isso aí eu convenci o professor Reinaldo Pai. Professora, só uma sala de aula. Professor, não dou conta de mais. Não quero isso para mim. Imagina, com a pandemia, ou eu tinha surtado, ou eu tinha tido um infarto, eu já tinha morrido. Porque é uma questão de... Mas tem gente que não. Aí, quando enrola o meio de campo, problema de lançamento de nota, eu quase mato uma professora. Fora de brincadeira. Aliás, não foi só uma, foram uns 4. Você manda, você informa, resolva, olha, vão lá na secretaria, vejam, vocês lançaram. Não, professor, o nome não estava, mas vão lá, pega uma folha avulsa, coloquem lá nome, nota, disciplina, e vão na secretaria. Fizeram, teve gente que fez pior, não lançou nenhuma nota da primeira verificação. Pior, eu peço para a dona Regina, ela abre o sistema e ainda penso que sou eu que mexe com o sistema. Não sou, é São Pedro que abre e fecha. Aí peço para a dona Regina, professora, eu posso abrir hoje? Eu abro agora 8 horas, até que horas? Se põe até 10 da noite, ou seja, teve muito tempo. Quando eu fui ver, na outra semana, cadê a nota? Ah, professora, eu esqueci de lançar. Rapaz, francamente, tá? Então, recuperar informações, como é que isso ocorre?
né? Eles falam de indicadores de recuperação. Facilitação, tá? Por qualquer... A gente não coloca, não usa de estratégias para lembrar, né? Eu, por exemplo, tinha uma amiga que eu esqueci o aniversário dela. Menina, era um negócio terrível. Até que um dia eu peguei um batom e escrevi no espelho do meu banheiro. Escrevi tudinho. Léa, era dia 17 de fevereiro. Menino, foi como eu consegui guardar, porque parecia uma praga que eu esqueci. Até já morreu a minha amiga, coitadinha. Mas foi assim. Só que depois eu deixei lá, vocês acreditam que passou anos? Depois que ela morreu, eu quis tirar, quase eu não consigo tirar aquele batom do espelho. Teve uns que saiu, outros que não saiu. Então a gente pode usar estratégias, né? Colocar um cartaz, colocar Professora, alguma coisa que lembre, amarrar uma fitinha vermelha no dedo. professora, a senhora está me ouvindo? É impressionante. A gente cria um bloqueio. Não é um bloqueio. Olha, o outro tópico é efeitos do contexto. Ainda ontem eu fiz isso. Um problema de uma aluna, né? Um problema de uma aluna. Aí eu disse, olha, amanhã de manhã eu vou conversar com a professora Geise sobre essa tua situação. Aí eu faço isso. Eu deixo o que não dá para resolver no dia, eu deixo embaixo do teclado. Eu sei que ninguém mexe na minha mesa. Aí no outro dia está tudo escrito ali. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, para não esquecer do que eu tenho que fazer na Examarch, eu vou anotando. Na hora, né? Vou anotando, deixo lá. Não tem. Olha, no período de 2020, naquele primeiro semestre de 2020, eu ouvi uma esculhambação de uma aluna. Eu lembro que a mensagem dela chegou, eu lembro que eu respondi, só que eu acho que eu não cliquei para enviar. Até alguém postou um negócio engraçado sobre isso. Ontem no Face eu vi. Olha, eu procurei horrores para ver para onde eu tinha mandado aquela informação que eu dei. Eu mandei para alguém, agora para quem? Eu disse, não, você tem razão de estar se queixando, mas eu só quero que você acredite que eu respondi, mas era tanta coisa que eu devo ter mandado para outro lugar, né? Então, outra coisa também que nos ajuda a recuperar a informação, né, é ver os humores e as lembranças. Claro que uma coisa que foi divertida a gente nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Eu fiz um troço. Minha gente, eu vou parar a gravação aqui. Já está terminando, para eu poder contar. Tá? Então, tchau, um beijo. Na próxima quarta-feira, a gente vai... Não, e o João Pedro, né, que tu disseste que ele mandou, eu deixei meu caderno com tudinho da aula de hoje em casa. Viu? O Yuri Gabriel saiu? Não, é outro Gabriel. Meninas, um beijo, Edna, Luana. A Luana está aqui. Isabela, Priscila, Fernanda já saiu. Acho que Tchau, professora. Bom Não. dia. Bom restante de dia. Ah, tudo bem? Aí eu vou falar um negócio aqui que me perguntaram, mas é só para quem está aqui presencial. É prêmio para quem está no presencial. professora, não Fique vale. em casa. Tchau, Priscila. Beijo. Tchau, tchau. Olha, mas o negócio não me obedece. O negócio... Não, e o negócio não me obedece. Agora, obedeceu.
Não, é assim, tem coisas que a gente não esquece. E eu não esqueço nunca o que eu fiz, mas agora não me pergunte